Beleza, pessoal, a gravação então começou e a gente vai então continuar o assunto da disciplina, que é 044, Computação Científica Aplicada, e a gente precisa primeiro entender sobre computação, e eu vou tirar aqui, porque a gente entrou. Assim, vamos combinar uma coisa, hein? Eu não sei se todo mundo tem o acesso via aqui, mas seria bom, tá? Porque eu começo na hora. Professor, tô pedindo permissão mesmo. Eu acho que tem algum problema, porque eu tô com o e-mail da IK e pediu para pedir autorização. Isso aqui também. O e-mail da IK pediu. Também? Tá bom. Vou checar então o que pode estar acontecendo. Enfim, então vamos conviver com isso agora. Então tá, tamo aí. Introdução a computadores. Essa apresentação, ela tem um assunto a mais. Primeiro, eu comentaria sobre o desenvolvimento da computação na história. E é uma historinha legal e tal, é interessante, mas eu acho que vai acabar ocupando um tempo que eu gostaria de colocar na prática com vocês lá no final do período. Então, eu vou passar direto sobre ela e a única coisa que a gente precisa pensar é, eu precisava de uma máquina, porque o mercador de vinhos precisava, né, de uma ajuda ali, e com isso a humanidade ficou tentando desenvolver isso e conseguiu chegar a um computador eletrônico. Então, toda a parte do desenvolvimento, ao longo da história, vocês podem sim encontrar em outros vídeos no canal do YouTube. Tá? Porque eu já falei sobre isso e essa mesmíssima apresentação está lá. Então, vocês vão poder ver como apareceram os logaritmos neperianos, que é o nome do maluco. Esse daqui é o primeiro computador analítico que teve. O pobrezinho do cara aqui, ele não conseguiu terminar. Mas isso daí deu as ideias para que os computadores eletrônicos pudessem aparecer. Eles foram desenvolvidos muito pela premência, né, da Segunda Guerra. Tá. Então, isso daqui, olha só a fotinho de como era um computador, né, há um tempo atrás, 100 anos? Não, 100 não chega a 100. Talvez. Só que não desse nível, tá? Nesse nível aí começou em 1930, 1900, por aí, 20, alguma coisa. E aí para você teclar alguma coisinha, tu tinha que pegar esses tubinhos aí e trocar de lugar. Então imagina que não era tão simples assim. Tá? Mas disso daqui, desse final aqui, onde a humanidade conseguiu chegar a uma máquina eletrônica para fazer o desenvolvimento dos seus cálculos em si, o que acabou sendo bastante evidente. Os próximos avanços tecnológicos, eles não foram no desenvolvimento de um computador. Tá? Eles pensaram, antigamente era uma sala inteira e aquilo tudo era um único computador. Mas e se eu pensar agora de uma maneira individual naquilo que compõe o computador? Ou seja, pegando aí a ideia do mercador de vinhos, e se eu fizesse, olhasse, ao invés de usar, sei lá, o mercador de vinhos da antiguidade usasse um papiro, o cara pudesse usar um papel, ou melhor, usasse um bloco de notas que pudesse anotar mais coisas. Ao invés de usar um pedaço de carvão para poder escrever na memória do computador, no caso, no papel, ele usasse um lápis ou usasse uma pena com tinta. Ou seja, a galera começou a pensar nos componentes do computador, ao invés do computador em si. Deixa eu abrir aqui. Ok, então,
o meu foco agora é conversar com vocês sobre a arquitetura de computadores, que é justamente o ponto em que a gente precisa analisar com mais cuidado o que vai compor o computador e como esse pessoal interage entre si. Então, nesse sentido, a gente precisa ir um pouquinho para a engenharia de computação e a definição do que é a tal da arquitetura. A arquitetura de computador, no fundo, é como os componentes podem funcionar de uma maneira organizada e como implementar isso para que o computador funcione de uma maneira uníssona, ou seja, a orquestra, você tem os vários instrumentos e botar a orquestra para tocar uma música maneira. Então, ao estudar a arquitetura de computadores, a gente pode entender a capacidade do computador, pode entender, inclusive, a forma como programar dentro dele e a maneira com qual a informação ela é passada dentro dessa estrutura. Então, o que vocês conseguem ver aí nessa figurinha aí do lado, no slide, é justamente a maneira como os componentes eles estão interagindo. Deixa eu abrir o o que a gente primordialmente tem? Bem, se existe uma máquina, tá, e eu quero interagir com essa máquina, naturalmente eu preciso entrar com dados. E esses dados vão fazer o quê? Bem, essa interação, né, de entrada, o processador do computador ele vai pegar, tá, você está querendo entrar com esse dado aqui. Todo dado, quando entra no computador, ele vai ser armazenado em algum lugar. Lembrando, entrou algum dado, é igual ao mercador de vinhos, ele teve que escrever no papel. E aqui no computador é a memória. Ele armazenou na memória, e uma vez armazenada aquela informação, aquele dado de entrada na memória, aí ele vai, tá, agora o que eu vou fazer com essa parada aqui? E aí ele vai pegar e vai processar aquela informação. E aí ele vai processar aquilo. Para ele poder processar isso, tem alguém que está controlando como ele vai processar, a hora que ele vai processar. Então, existe uma unidade de controle para esse processamento. E depois que ele fez o processamento, pô, legal, vamos lá, vamos pensar, né? O usuário entrou com dado, o dado foi armazenado na memória, o controle disse quando eu precisava processar, né, aquela informação, e depois eu quero ver o resultado. Então tem que ter a saída também. Até aqui, todo mundo conseguiu visualizar a ideia? A interação, olha, essa é a arquitetura básica. No fundo, todo computador vai funcionar dessa maneira com algumas diferençazinhas, algumas estruturas um pouco diferentes. Mas a ideia geral sobre como os componentes eles estão conectados. Sim ou não? Sim. Beleza? Sim, professor, não entendi muito bem a função do controle. O controle? Tá, vamos lá. Imagina que você vai querer processar alguma coisa, tá bom? Vamos pensar a ideia do fluxo de informação, tá? Pessoal, eu não vou conseguir ver o chat agora, tá? Eu vi que vocês estão colocando. Só quando passar de slide que eu vou para lá, tudo bem? Tá? Vamos pensar assim, então. Fluxo de informação. Primeiro você entra com dado, tá? A primeira ação que você faz quando o dado entra no computador, você precisa armazenar esse cara. Bom, está lá armazenado na memória. Conforme, tudo bem, para armazenar na memória, tem uma etapa inicial que é processador, armazena essa parada lá na memória. Aí ele foi lá e armazenou. Está lá guardadinho. Essa foi a primeira etapa. Tá, mas o que eu vou fazer com isso? Quem decide que o processador vai se mexer agora
para pegar aquela informação na memória, que seja uma soma para fazer, que seja, sei lá, alguma coisa para fazer. Quem decide que está na hora dele pegar aquela informação e processar para depois soltar na saída? O controle. Sacou? É que eu não consegui, entendi, é que eu não consegui diferenciar muito bem o controle da entrada, porque esse controle é uma ordem, então ele é uma entrada também no sistema, né? É isso que eu não consegui entender muito É bem. porque ele está vinculado ao sistema operacional também, tá? Tem duas coisas aqui. Na arquitetura, no hardware, o controle ele fica junto do processador, tá? Isso daí a gente vai discutir mais à frente. No fundo, quando você compra um processador, a etapa de controle do que você vai processar vem embutido ali, tá? A entrada deixa eu fazer o seguinte, segura, porque o próximo slide é justamente a gente discutir o que significa entrada. Entrada não é o controle, tá? Isso eu te garanto. Mas eu acho que quando a gente entender melhor, então, o conceito de entrada, eu acho que vai clarificar. Pode ser assim? Tudo bem. Pode ser? Tá, vou voltar então para olhar o chat. Só para lembrar, galera. Tá. Prioriza o microfone, tá bom? Quem não conseguir, eu estou ouvindo aqui que o chat está funcionando, tá? Mas só vou conseguir voltar para olhar o chat depois, tá? Passar o slide. Beleza. Ok. Tá aqui, tá? Eu acho que aqui já vai dizer então melhor. Eu tinha esquecido desse slide. O que significa então uma entrada? Tá? Entrada é você chegando e dando 2 cliques no mouse. Dando 2 cliques no mouse, o que você está fazendo? Você está interagindo com o teu computador. Se você pegar e teclar no teclado, né, a letra A, você está interagindo com o teu computador. Então, esses são métodos de entrada para que, em um determinado primeiro momento, num primeiríssimo momento, você consiga armazenar aquela informação na memória para depois poder processar. Tá? Então, isso é a entrada. Ok. O processador, bem ou mal, aqui eu estou colocando de uma maneira mais ampla, tá? Existem 2 formas de controle. Eu estou embutindo uma das formas dentro desse processador. A gente discute mais à frente. Então, o processador vai fazer o quê? Ele vai pegar agora, olha só, uma vez que você entrou lá com a letrinha A no teclado, eu vou chegar e vou fazer o seguinte, eu vou armazenar na memória a instrução, o processo, o procedimento, a informação de que eu preciso trabalhar com essa letrinha A. Tá? E o processador vai fazer o seguinte, note que o processador, bem ou mal, ele é o cérebro. Tá? Então, ele é o cara que vai fazer com que aquela informação possa ser trabalhada. Então, ele vai pegar, olha, vamos lá, quando você abre o Word, você deu 2 cliques no Word, e aí você foi e teclou a letra A no computador, lá no teclado. O que o processador precisou fazer? Na hora que você teclou a informação, alguém teclou aqui a letra A, passou pelo processador, o processador identificou e colocou na memória essa primeira etapa. Letra A. Informação é essa. Letra A. Tá, mas olha só. Além disso, o que aparece na tua tela, né? Aparece a letra A, ora bolas. Então o processador agora vai ter que fazer o seguinte. Olha, eu preciso soltar na tela a letra A. Tá? Então ele vai chegar agora, acessar a informação que está na memória e processar aquilo
para me dar uma saída. Essa saída vai ser apresentada onde? Pelo monitor. O monitor está chegando e está te mostrando aquilo. Tá, mas o que fez com que o processador agisse dessa maneira? Por que o processador agiu dessa maneira? Porque por trás dele existe um programa chamado Word. E o Word foi programado dessa maneira. No momento em que alguém teclar alguma coisa no teclado, tá? Apertar uma tecla no teclado, eu quero que ele sempre haja dessa forma. Ele vai lá, armazena a informação que precisa ser processada na memória e depois ele processa aquilo para que o monitor consiga me mostrar aquela informação. Então, nesse âmbito aqui, esse controle está sendo feito, bem, na camada mais primordial, nos softwares, né, naquilo que eu programei o meu computador para processar. Isso ficou claro nesse âmbito? Sim, agora ficou claro. Tá? Então, nessa visão aqui, o aplicativo Word foi que a gente já programou ele todo para fazer esse tipo de processo. Assim como, caraca, se eu estou interagindo com um simulador de processos, botei lá uma coluna de destilação, ele está todo preparado. O aplicativo foi feito para isso. Para que na hora que eu der lá um play, ele vai pegar e vai simular aquela parada, manipulando a memória e trabalhando com o processador da forma como eu programei. Show. Ok. Entrada e saída de dados. É o que a gente chama de I/O, in-out. E eles ainda são chamados assim, tá? Eles são projetados como periféricos. Eles não são algo que estão mais embutidos no chassi do computador. Ou seja, você normalmente compra o desktop, e aí eu estou falando de um desktop, tá? O desktop, e o desktop, você vai lá e pluga o teu teclado e o teu mouse, tá? E o teu monitor. Essa foi uma mudança ao longo do tempo. Antigamente, os computadores, eles vinham com tudo. Tá? Antigamente não tinha mouse, tá? Os primeiros computadores. Então, você tinha o teclado e o monitor ele vinha acoplado. Não sei se vocês já chegaram a olhar uma fotinha dessas, mas era uma coisa só. E aí o pessoal começou a perceber, caramba, quebrou o teclado, e teclado é uma coisa mais barata, eu tenho que trocar a parada toda, então o custo de manutenção ficou altíssimo. Não, vamos desacoplar essa parada aí, vamos separar. E esse foi o conceito que foi colocado ao longo dos anos, tanto que o monitor ainda é separado, quando a gente fala de desktop. Tá? Teclado, separado, e hoje tem o mouse também. Beleza. Mas quando eu falo de um computador com portabilidade, que são os laptops, aí já muda um pouco de figura. Mas o conceito do que é entrada e saída de dados continua o mesmo. Entrada, as formas que eu tenho de interagir com o meu sistema, e a saída é como o computador consegue interagir comigo como usuário. Esse conceito está claro? Sim, não, talvez. Tá claro. Tá claro? Sim. Beleza. Então eu quero que vocês me digam um primeiro exemplo. É entrada ou saída de dados? A webcam é o quê? Uma entrada? Entrada. É uma entrada? Sim. Sim? Tá bom. Aquele segundo exemplo ali é o quê? É uma Essa é a saída. saída de dados. Saída de dados. É saída de dados? Vamos lá, galera. É Podem. saída de dados. Ali tem um scanner também. É uma multifuncional. É uma impressora multifuncional. Nem vi direito isso, só vi agora que você falou, pessoal. Pois é, eu sei. Pegadinha do malandro aqui na brincadeira e pode ter certeza que o curso vai estar cheio. Cara, aquilo dali, eu pego
algo do mundo físico externo, uma foto, por exemplo, uma folha de papel com algo escrito, e eu consigo inserir informação no computador. Então, essa impressora multifuncional é entrada e saída ao mesmo tempo. Sacaram? Ok, caixinha de som é o quê? Saída. Saída. Beleza. Cabo de rede é o quê? Entrada. Entrada? Deixa eu abrir aqui também. Não pode ser o Entrada e juiz, não? saída. É o entrada e saída, não? Por quê? Porque tem Por quê? tanto a saída de dados da rede quanto a entrada, né? Você faz tanto... Você manda e-mail? Você não manda e-mail? Sim. Manda e-mail. Você não recebe e-mail? Recebe também. Então, rede é ida e volta. Então, isso daí é entrada e saída. O mouse? O mouse é a entrada. É entrada. Mas pode Mouse, ser né? saída também, né? Porque o Ah, mouse ele pode piscar conforme o... Tem mouse que pisca, né? tem mouse que pisca? Cara, eu não sabia dessa parada não. Beleza. Se tiver uma luzinha indicando alguma coisa no dispositivo, ele tem uma determinada função de saída também, tá? Só que tem que ter algum objetivo. Porque se for aquela luzinha piscando embaixo, que é para ele funcionar, não sei se vocês já viraram um mouse ótico, tem aquela luzinha, é só para ele se identificar, aquilo dali não me informa nada, como usuário. Aí ele só se torna entrada. Não, tem mouse que são funções meramente decorativas, mas é uma saída, né? Não, tem mouse que a luz informa a sensibilidade que ele tá atualmente. Pois é. Aí eu não sei, tá? Mas você tem que parar para pensar. Pô, caraca, se ele tá querendo me passar alguma informação, é porque ele tem uma saída de dados ali. O teclado. Aquele teclado, tá? Não vamos imaginar o teclado não, tá? Você tem fogos de artifício no teclado, não. Eu quero aquele teclado que tá ali. É o quê? Entrada. Esse cara é entrada, não tem jeito. O monitor. Se for esse touch aí, é entrada e saída, né? Exatamente, olha só, tem uma mãozinha ali. Tá? O cara não está querendo só sujar a tela não com a digital. Ali é uma entrada e saída. O cara está conseguindo interagir. Então, ele funciona como entrada na hora que você toca na tela e ele funciona como uma saída na hora que ele está te mostrando alguma informação. E o leitor de código de barras? Entrada. Ele é entrada. Tá? Você simplesmente está pegando aquela informação e está botando para dentro do computador. Ficou clara a ideia? Foi? Sim. Ficou claro. Sim. Show. Ok. Vamos conversar agora, então, sobre o armazenamento de dados. Eu falei para vocês que o computador ele tem a memória. Tá? E, de fato, tá? Ele tem lá a memória, tá? Ele armazena a informação lá, mas, na realidade, ele não tem só uma única memória. Ele tem vários que a gente chama de níveis de memória. E o que caracteriza os diferentes níveis de memória? Duas coisas. Uma, a velocidade com a qual a informação consegue ser acessada e a capacidade de... A capacidade, quando eu digo, é o quanto você consegue colocar de informação lá, naquela memória. E isso daí a gente chama de as memórias que têm a maior velocidade, vou repetir mais uma vez, maior velocidade, elas têm normalmente um custo muito alto para ser produzido. Então acaba que eu não consigo produzir com uma grande capacidade, porque senão ia ficar muito caro, muito caro. Isso é o que a gente vai chamar de armazenamento primário. São aquelas memórias que são super, hiper rápidas, mas que têm uma capacidade menor. Tá bom? Conforme, e por isso que tem uma pirâmide ali, tá?
Já já eu vou abrir a pirâmide melhor, tá? Eu só quero que vocês entendam um conceito. Conforme a gente vai, então, do topo da pirâmide, que é do armazenamento primário, memória rápida, baixa capacidade de armazenamento. A gente vai descendo para a base da pirâmide, a gente muda essa característica. A velocidade da memória, ela vai diminuindo, vou falar melhor, a velocidade de acesso às informações na memória, ela vai diminuindo conforme ela vai chegando na base, mas eu consigo aumentar a capacidade. Afinal de contas, o custo vai acabar diminuindo também. Então, eu consigo botar mais componentes com mais capacidade de armazenamento. E isso vai, então, do armazenamento primário, topo da pirâmide, seguindo para o armazenamento secundário, está ali no meio do caminho, o terciário também está no meio do caminho, e depois é o que a gente chama de offline. Em relação à ideia da hierarquia de memória, e esse é um conceito importante. Pergunto se existe alguma dúvida. Professor, quanto à hierarquia eu entendi, mas a nomenclatura em si de offline quer dizer que todas as memórias que são primárias, secundárias ou terciárias, em teoria tem que ser online? Sim. Em termos de internet, em termos de conexão de rede? Não, a gente vai passar em cada um deles. Tá? Você vai ver que o offline, pelo padrão, pelo nome que ele se coloca, normalmente tá? Ele é aquele que se desacopla completamente do computador. Vou te dar até já uma dica, que eu acredito que todo mundo tem. Uma pendrive, por exemplo, é offline. Tá? Entendi. Mas ela... É isso mesmo. Tá? Ela se encaixa assim no que eu quero dizer. Ok, o HD do computador também, professor? Offline não. Ele deve estar ali no terciário. Tá? Vamos ver aonde cada carinha está. Tá? Então, vou ampliar agora, no próximo slide, a pirâmide. O que acontece? A gente tem, então, lá no topo da pirâmide, as super hiper memórias. Quando eu falo super hiper, para mim, é de velocidade. Por quê? Porque eu estou falando de computação científica. Computação científica, eu quero a parada super hiper rápida, é isso que eu quero. E o que acaba acontecendo? É uma memória de pouquíssima capacidade, mas que tem uma velocidade de acesso tão rápida, que eu gostaria muito, mas muito mesmo, que o processador tivesse, digamos assim, uma intimidade maior com ela. Tanto que, quando você compra um processador, e a gente vai falar sobre isso mais à frente, a gente vai ver especificação de processador, vocês vão ver que essa memória, ela se chama memória cache, e tem a memória de registro, que é a memória mais íntima que um processador pode ter. Ela vem chumbada à plaquinha do processador. Esses dois níveis, tá? A memória cache e a memória de registro. Elas são as memórias que o processador tem mais intimidade. São aquelas que, puxa vida, o cara consegue chegar rapidinho e pegar a informação. Ou seja, quando eu quero fazer computação com alta eficiência, eu gostaria de trabalhar de uma maneira inteligente com esse tipo de memória. E é por isso que é importante a gente entender a hierarquia de memória. Isso pode vir a fazer diferença no futuro. Eu gostaria de, então, de perguntar se todo mundo entendeu o conceito do que é a memória cache e memória de registro. São aquelas memórias que estão bem próximas ao processador. Tanto que, na hora que eu compro um processador, vocês vão ver a especificação dela. Olha, ele tem tanto de memória cache. O registro normalmente não, tá? Mas de memória cache ele mostra. E aí você sabe o quanto você vai poder trabalhar com ela. Até aí, tudo bem? Sim. Beleza? Tá bom. Tudo certo. Ok, depois disso, aí a gente tem mais um nível, e esse daí não é
realmente junto do processador, não. É o que a gente chama de memória de acesso randômico, Random Access Memory, que é o que a gente, assim, para os íntimos, a gente chama de memória RAM. É uma memória que tem uma capacidade média de armazenamento. Eu diria hoje em dia até que tá maneiro, tá? Os nossos problemas, ela tá maneira, tá legal. Ela é bastante rápida e hoje em dia o custo tá valendo a pena. E essa é uma memória que a gente chama de memória de nível intermediário já, porque a gente consegue pegar e ter uma boa capacidade, elas são rapidinhas, e a gente hoje consegue comprar e rechear o nosso computador com mais memória RAM para que o computador consiga funcionar melhor. Ela tem algumas características que são um pouquinho diferentes, mas o que eu quero deixar claro aqui é o local dela na pirâmide. Depois disso, seguindo aí a nossa ideia, e pelo que está escrito aqui, são os cartões e as pendrives, tá? A memória, né, por USB. Elas têm uma boa capacidade, está legal, tá? Elas têm uma velocidade interessante, elas se encaixam no offline, tá bom? Tanto que está descrito ali, olha, power off, ela funciona no power off, e eu consigo comprar pendrives hoje com uma capacidade boa. Depois disso, descendo mais para a base, a gente entra com o que a gente chama de discos rígidos. Os discos rígidos, hoje em dia, eles têm uma capacidade absurda, tá? Tu tem disco rígido aí, bem grande, você consegue colocar tudo que você quiser ali. Estão baratos, relativamente baratos, mas o acesso à informação não é tão rápido assim. E, por fim, lá na base da pirâmide, você tem as memórias. Hoje não tem mais, quer dizer, ainda tem sim, tá? Memórias de backup, que são escritas até, caraca, falar isso para a galera mais nova, como é que eu vou falar? Vocês sabem o que é um videocassete? Vocês sabem como era gravado? Era uma fita. A informação era toda gravada em uma fita. E você pode botar qualquer informação, não precisa ser só um vídeo de videocassete, não, tá? Para tu ver o filme. Você podia colocar o que você quisesse. Tanto que tinham as fitas, antigamente, de cassete, para você gravar tua música. Você podia botar dado de computador também. E essas aí são a altíssima capacidade, porque você podia comprar um monte de fita, era muito barato, continua sendo muito barato. Então você pode botar, sei lá, tanta informação naquele treco, mas tanta informação, que ia um custo ridículo, bem baratinho mesmo. Todo mundo entendeu então a hierarquia de memória, né? Agora eu quero passear por esses componentes. Então, antes de passear, eu gostaria de saber se existe alguma dúvida em relação ao gráfico que está aí. Sim, não, talvez. Professor, eu tenho duas dúvidas. A primeira seria o disquete, né? A fita cassete dos computadores, né? Essa primeira. E a segunda é o SSD, que é essa tecnologia nova de HD. Como ele entraria nessa pirâmide? Não vamos dar spoiler, não, tá? Não vamos dar spoiler. O SSD a gente vai falar mais na frente. O SSD ele se encaixa hoje com uma velocidade similar à da memória flash. Tá? Ele está um pouquinho acima do disco rígido. Mas ele se encaixa numa intermediária aí. Tá? A gente vai falar sobre isso. E sim, o disquete ele se encaixaria nisso, como fita. Mais alguma dúvida? É isso, obrigado. Só isso mesmo? Tá bom, então. Tá bom. Beleza? Então tá bom. Então vou passar, tá? Posso passar mesmo? Então tá bom, vou passar. Ok. Então a gente tem
o armazenamento primário. O que significa isso? O armazenamento primário, olha só, comprei um processador. Tá aqui, olha, não sei se vocês estão vendo a mãozinha, tá aqui o processador. Tá bom? Na hora que eu comprei o processador novo para o meu computador, eu preciso, ele já vem com a informação de umas memóriazinhas que ficam chumbadas, elas ficam presas mesmo, junto do que a gente chama de unidade lógica, que é o que vai fazer depois o processamento. E ela tem, então, o registro e tem a memória cache. O processador, eu preciso ligar aos outros componentes do meu computador. Tá? Então, eu preciso sempre ter, não sei se vocês já chegaram a abrir um computador, mas você sempre tem um fiozinho que liga em os componentes, tá? Sempre tem. E alguns desses fios são o que a gente chama de bus de memória, ou seja, são os fios de tráfego de memória, aonde a informação ela consegue ser passada de um lugar a outro. Bom? E um ponto que, assim, tá escrito no slide anterior, era isso que eu achei que de repente alguém ia ressaltar, esse tipo de memória é o que a gente chama de memória volátil. O que significa essa memória volátil? Vamos voltar para o slide anterior. Vocês estão vendo aqui, olha, power on, power on. Tudo aqui embaixo é power off. O que significa isso? Essa parte aqui de cima é memória volátil. Se o computador está ligado, eu consigo pegar e armazenar a informação ali. Beleza. Enquanto o computador está ligado, a memória está guardando aquela informação. Desliguei o computador, a memória é apagada. Esse é o significado de memória volátil. Dúvidas? Eu vi que alguém colocou uma parada aqui. Não é não? Engraçado, para mim parecia. Ele levantou a mão. Levantou a mão? Tá, pode falar aí, manda ver. Ou se não quiser falar também, tudo bem. Beleza, então? Então tá. Ok. Então, o armazenamento primário a gente já entendeu. E agora a gente vai falar sobre a memória RAM. Memória RAM é toda baseada em circuitos eletrônicos. Circuitos completamente integrados. Não sei se vocês já viram, tá? Mas esse daqui é a plaquinha da memória RAM. Se você eventualmente abrir o teu desktop, você vai ver uns bancos assim, olha, com esse formato, e essa memória, ela está espetada. Essas aqui são as travas laterais que conseguem prender a memória ali. Então, são memórias bastante rápidas e elas têm, assim, uma característica muito boa de acesso. Então, você tem, na verdade, é uma lógica do circuito integrado na qual você consegue acessar rapidinho a memória. Tá? Poxa, eu estou precisando de uma determinada informação, é fácil, tá? É bastante eficiente. Essa era a palavra que eu queria, não estava vindo. É eficiente a maneira com qual a informação é resgatada. Para vocês terem uma ideia, a capacidade média atual de um computador comprado, não posso falar nomes não, porque está sendo gravado, mas em lojas mais populares, assim, um desktop você pode encontrar hoje por 8 GB de memória RAM. Tá? Alguns mais baratos, você tem 4 GB. Se estão querendo te vender hoje um 2 GB de RAM, corre que é cilada, Bino. Porque, o computador ele vai ficar defasado. Ô, professor, mas eu tenho um computador mais antigo, tem 2 GB de RAM. Beleza, tá? Mas pode confessar, o bichinho deve estar começando aí a sofrer. Tá? Tu abriu um navegador, abriu o Spotify junto, ele já deve começar. Abriu o Word, então, nossa, o pobre coitado deve sentir um arrego aí. Mas essa daqui que é a ideia da memória RAM. Ok.
Vamos, então, passar para um próximo nível de memória. No armazenamento secundário, a gente tem os chamados discos rígidos. Esses caras, eles são ainda os mais populares que tem. Quando você compra um computador, hoje em dia isso está começando a mudar, mas a grande maioria vem com esses discos rígidos. Tá? Eles são memórias não voláteis. Ou seja, eu vou lá e eu desligo o computador, a informação continua guardada. E é por isso que você pode chegar a fazer um download de um programa, um download de qualquer coisa, tá, de um vídeo que seja, e ele vai ser armazenado no disco rígido. E é por isso que você depois pode chegar a desligar o computador e no dia seguinte, se não queimar nenhuma peça, está lá ele bonitinho. Você vai conseguir acessar a informação. Como funciona um disco rígido? Note que o disco rígido é uma tecnologia que já tem, assim, bastante tempo. Ela é bem conceituada. Foi inventada pela IBM, desenvolvida pela IBM, em 1956. O primeiro disco rígido, ele armazenava, se não me engano, não sei se vocês têm noção, mas a gente vai falar mais à frente, sobre as capacidades de memória, né, os níveis, e o quanto cada númerozinho significa. Mas, para ter na faixa de 56 KB, era um disco rígido, sei lá, deixa eu pensar aqui, eu sei que ele tinha 200 quilos. Eu pensei aqui, sei lá, um pouco menor do que um frigobar. Era um frigobar. Que pesava, talvez um pouco maior, um frigobar. Mas que pesava aí na faixa de uns 200 quilos. Eu já vi a foto do dito cujo sendo colocado dentro de um avião. E precisava lá, né, de um guindaste para conseguir botar aquele treco lá. Ainda bem que hoje em dia isso daí evoluiu, né? E aí vocês podem ter isso num computador e carregar o teu computador. E inclusive no laptop. Mas o princípio era sempre, e sempre foi, até hoje a gravação magnética. Então imagina, vocês já ouviram falar em LP? O LP é a gravação em uma bolacha, LP, né, long play, de uma música, ou seja, de uma informação em uma bolacha de plástico. É isso. E aí você tinha uma agulha. A agulha, quando você colocava em cima dessa bolacha de plástico, tinham ranhuras, e essas ranhuras iam sendo traduzidas na informação, que no caso era a música, as ondas sonoras. Agora vamos tirar a bolacha de plástico, coloca um disco aonde tem a capacidade de modificar a informação dessas ranhuras, vocês não viram porque eu estou fazendo aspas com os dedos, mas essas ranhuras elas fossem modificações baseadas no campo magnético, tá? Local, dentro desse disco rígido aí, dentro dessa caixinha. E você tinha uma agulhinha também. Essa agulhinha, ela ia passando de um lado a outro pelo raio do disco, de modo, ou seja, o disco tinha que ficar girando o tempo todo, para poder acessar aquela informação. E era isso, na verdade era isso mesmo. A agulhinha do disco rígido, ela ficava passeando e você precisava esperar aquela agulhinha poder passear até chegar na informação que você queria. Não sei se vocês já chegaram a esbarrar nisso, mas dá até para ouvir. Uma hora que você está querendo acessar, você deu 2 cliques numa coisa, num programa que seja, e o sistema operacional ele demora e você ouve, né, um barulho parece alguma coisa que está girando, tá? É o teu disco rígido, é o HD que está girando dentro do teu computador. O que é isso? Por que ele está girando?
porque ele precisa girar para fazer com que a agulhinha se mexa para chegar na informação, que é justamente aonde o programa que você está querendo abrir está armazenado. E aí demora um pouco. E é por isso que o bichinho demorou para abrir o teu programa. Uma das causas, pelo menos. O custo hoje de disco rígido já está bem mais acessível. É relativamente barato em relação a outros componentes. Nesse sentido, a capacidade média atual computadores assim, de entrada, a gente chama aqueles mais baratos, 500 GB, tá? Quando é disco rígido, são os computadores de entrada, e um de 8 terabytes, é bastante informação, para os computadores um pouco mais avançados. Em relação ao disco rígido, eu pergunto se existe alguma dúvida. Não. Não? Não, tá tranquilo. Tudo certo. Beleza. Vocês podem perceber uma diferença, eu vou voltar. Memória RAM. O acesso é feito como? Circuito eletrônico. Circuito. É energia elétrica. Então, olha como é rápido. É rápida a parada. Quero uma informação. Pum! Energia elétrica vai lá, pegou a parada. Aqui. Eu tenho que esperar o disco girar, a agulhinha chegar na informação, e aí sim ela tem acesso. Só aqui você já tem uma diferença absoluta em relação à velocidade. Mas aí vieram os discos de estado sólido, os chamados SSD, Solid State Drive. Eles foram desenvolvidos assim, componentes mecânicos, ou seja, não tem agulhinha, não tem discozinho. Eles são também baseados em componentes eletrônicos. Isso daí traz uma vantagem muito grande em relação à resistência dele. Vamos lá, vamos pensar. O disco rígido é um disco que tem uma agulha e é tudo baseado em magnético, em acesso à informação pelo campo magnético. Se você tem, sei lá, um laptop que seja, e o laptop ele tem um HD, ele tem um disco rígido, e você, e olha que podia acontecer nos discos rígidos mais antigos, você inclinava, você usava o teu HD inclinado, o seu laptop, perdão, inclinado, havia um desnível da agulhinha. A gravidade fazia o efeito dela. E isso, nos primeiros laptops, podia danificar o teu HD. E você podia perder seus dados. Ou seja, um mecanismo mecânico de informação podia te dar problema. Então imagina se você deixou o teu HD cair o teu laptop cair no chão. Tá? Você já chora, tá? Com a lagriminha aqui no escândalo do olho, porque, pô, caraca, tu deixou cair uma parada. Mas pior ainda, se você tem um HD ali dentro, pode tirar a agulha do lugar. Aí já era, tu perdeu aquilo. Perdeu. Por ser um acesso por componente eletrônico, o SSD ele é muito mais resistente a isso. Então fica muito mais tranquilo. Dúvidas? Não. Tranquilo? Beleza. O custo é mais caro, tá? Mas era pior. Tá? Hoje, a gente pode pensar que por gigabyte, o custo do SSD é 4 a 6 vezes maior do que o disco rígido. E a capacidade, eu acho até que eu estou jogando para baixo aqui, mas a média atual de um computador é 128 GB para um discozinho desse, né, de SSD, para 1 tera, tá, para alguns computadores mais avançados. E o que eu digo para vocês, se vocês têm um computador mais antigo e vocês querem dar um revamp nele, a primeira coisa que eu iria pensar pô, cara, bota um SSD. Coloca um SSD. Porque a diferença é tão gritante, que você sente isso no dia a dia.
Então, quero fazer um upgrade. Verifica se o seu computador, se o seu hardware suporta a instalação de um SSD. E se puder, cara, sem pensar muito, toca. Existe uma possibilidade. Tá? Você pode, inclusive, instalar dentro do seu computador, sei lá, eu tenho um disco rígido e eu tenho um SSD. Faz o seguinte, você pode instalar os dois ao mesmo tempo dentro do teu computador, o teu sistema operacional vai identificar que tem dois, mas eu zeraria o computador e eu instalaria o sistema operacional e todos os meus programas no SSD e os dados, sei lá, salvei um arquivo, baixei alguma coisa, coloca no disco rígido. Por quê? Caramba, na hora que você vai querer ter velocidade, é no momento que você está querendo executar um programa. Essa é a maior velocidade que você vai querer. Então, prioriza. Coisas que você quer super, hiper velocidade, coloca no SSD. Coisas que eu quero armazenar, beleza, mas eu não vou acessar toda hora, tá? Não vou precisar disso ali, tá? O tempo todo. Bota no disco rígido. E essa foi uma visão dos chamados discos híbridos, que eles agrupam em um único dispositivo, tanto uma parte com HD, quanto uma parte com SSD. Isso daí, na realidade, foi uma vertente que eu não estou vendo mais tanto assim. São os discos que, na verdade, você compra, ele já vem com duas parcelas. A parcela menorzinha, com menor capacidade de SSD, a outra maiorzona, o HD, e o sistema operacional, ele consegue entender aonde ele vai querer armazenar cada informação. Então, ele percebe, é um programa que eu estou querendo instalar, pelo menos o macOS faz isso, tá? Eu não tenho certeza se o Windows está fazendo isso. E aí ele percebe que o programa vai querer acessar o tempo todo. Aí ele joga o programa lá para o SSD. Tem um arquivo enorme que eu acesso todo dia. Se quer acessar todo dia, o acesso é frequente. Automaticamente ele vai pegar e vai colocar esse arquivo no SSD. Caramba, tem meses que eu não acesso aquele arquivo, mas ele é super, hiper importante para mim. O computador identifica e ele deixa isso daí armazenado no HD. Então, existe essa vertente, tá? Mas eu acho que ela tá assim, tá meio em desuso, tá? Porque o SSD ele veio de uma maneira tão forte, que a galera tá pulando direto essa abordagem híbrida e o pessoal tá indo muitas vezes para computadores puramente usando SSD. Em relação ao armazenamento secundário, eu pergunto se existe alguma dúvida. Todo mundo tranquilo? Beleza? Tranquilo. Tranquilo. Show. Ok. Vamos conversar então agora sobre o armazenamento terciário. Também o armazenamento não volátil. Tá? Desliguei o computador, ele fica lá. E eu vou usar aqui o melhor exemplo que eu posso dar. Eu quero que vocês se imaginem na biblioteca da escola de Química. Tá? E vocês chegaram lá para estudar. Vocês foram na parte ali da biblioteca que tem acesso aos livros. Ou seja, você pode simplesmente, caraca, eu estou estudando aqui cálculo. Você está com o seu caderno. Tá? O seu caderno assim como o mercador de vinhos, tá? É a tua memória RAM, é a tua memória de HD, tua memória que você tem um acesso ali. Mas, de repente, você parou e ficou, caraca, eu não lembro desse conceito aqui. O que você vai fazer de cálculo? Você vai parar, levantar, ir até se você já sabe onde fica, né, a prateleira, onde estão os livros de cálculo, você vai pegar, vai lá,
pega o livro de cálculo. Se você já souber qual é o livro de cálculo, efetivamente o autor, você tem todas as informações, você vai lá e pega o livro certo, e aí você volta até a mesa onde você está, e aí você tem algumas opções. Você pode ler no livro, ou você pode chegar e anotar a informação no seu caderno, para que você tenha aquilo dali depois para acessar melhor. Isso é o armazenamento terciário. O armazenamento terciário é a informação que está na biblioteca. É a informação em uma mídia externa de dados. Ela é externa ao dispositivo principal. Ou seja, o que eu estou considerando nesse exemplo da biblioteca? O dispositivo principal é você, a CPU e o usuário ao mesmo tempo, interagindo com o seu caderno, e com a tua caneta, fazendo as suas anotações, e a partir disso, você pega uma informação terciária. O que é mais rápido? Você fazer anotações da sua cabeça direto no caderno, ou você parar, levantar, ir até a prateleira. Foi à prateleira, pegou o livro, voltou, sentou e acessou a informação. Cara, o armazenamento terciário é bem mais lento. Tanto que, agora com a visão de computação, o armazenamento terciário, ele se dá como uma biblioteca mesmo de dados. Eu não sei se vocês conseguem ver, o acesso não é feito pelo homem, é um braço robótico. E em cada prateleira, lá da biblioteca, você tem um HD externo ou fitas cassete com a informação a nível de dados, não de música. Você tem, HDs externos. Você tem uma forma de informação ali. E você tem muita informação. Assim como na biblioteca você tem informação de química, cálculo, um monte de coisa. E aí o braço robótico, ele vai lá. Então, no teu computador agora faz o seguinte. Estou precisando dessa informação, desse livro de cálculo aqui. E você tem um papelzinho no teu computador que diz, essa informação está no disco rígido externo, na minha biblioteca, na posição tal da biblioteca. Você vai lá, clica o braço robótico, vai até aquele local, pegou aquela informação que é completamente offline, voltou a um determinado ponto e ele insere aquele disco numa conexão para que você possa ter acesso à informação. Dúvidas? Todo mundo pegou a ideia? Entendi. Uma dúvida só. Você Diga. falou agora do armazenamento terciário, você falou offline, mas se for pensar em banco de dados online, também conta como isso? Aí ele, tendo um banco de dados por fora, ele é um armazenamento terciário, mas note que é uma evolução, do armazenamento terciário. Um banco de dados online dessa maneira, cara, depende. Porque você está falando de que banco de dados? O banco de dados, ele envolve esse tipo de mecanismo, porque banco de dados offline, muitas vezes é assim, da maneira como eu estou apresentando para vocês. Perdão, o banco de dados em nuvem, muitas vezes é dessa maneira como eu estou falando, tá? É um caso onde você está no seu computador, esse banco está do outro lado do planeta, e você quer acessar uma determinada informação. Lá naquele banco de dados, do outro lado do planeta, vai ter um disco robótico que vai pegar esse HD externo e vai plugar de uma maneira que aquela informação fique disponível na nuvem. Aí você vai poder acessar. Agora, não, eu tenho uma informação onde essa biblioteca inteira, toda a biblioteca, ela tem já um plug ali que me coloca online.
é um armazenamento terciário, é pelo volume. Tá? Mas o acesso ele fica completo. Tá? E você mesmo assim, cara, estou parando para pensar, tá? Mesmo assim, você não tem mais um braço robótico. O que você tem no meio do caminho para você acessar essa informação? O que você tem no meio do caminho para que você acesse essa informação? Começando com R, terminando com D. Eu vou dar mais uma dica. Começando com R, terminando com D. A rede, cara. A rede. Ao invés de ter um braço robótico, você tem o teu cabo da internet que vai precisar fazer a conexão lá. Então, o armazenamento terciário é uma evolução do armazenamento terciário. Foi? Sim, mas só na teoria, então, ele se encaixaria como armazenamento terciário? Porque aí não Sim. seria essa definição. Ele não é offline. Mecanismo robótico, né? Ele não é offline. Beleza. Mas existe algo que é externo no seu computador. É uma mídia que está externa. Ao invés de acessar pelo braço robótico, você está acessando por um mecanismo de entrada e saída que é a tua internet. Show? Tá ótimo. Beleza. O Jukebox é um desses casos. Tá? Acho que o Jukebox mais antigo, tá? Porque hoje deve ser tudo MP3, aquela parada. Mas antigamente você tinha uns CDs ligados, né? Você ia lá no Jukebox, aí você escolhia a música, apertava lá, né? Botava uma moedinha, porque tinha que ter uma graninha envolvida, e aí ele tocava a música. É um exemplo disso daqui. Ok. No meio do caminho a gente tem o armazenamento offline. O armazenamento offline, ele pode estar... Eu acho que no primário, eu estou tentando ver se tem, eu não consigo vislumbrar. No primário não, tá? Eu só consigo ver ele no secundário, que seria um HD externo que você usa o tempo todo, tá? Eu só consigo ver no secundário e terciário. No primário eu não consigo não. Mas qual é a jogada aqui? O offline é qualquer mídia digital que não está sendo controlada por uma unidade de processamento. Ou seja, você pegou o teu pendrive, pode ser esses daí, tá? Se você tiver com fome, pendrive de hambúrguer ou de pizza. Tu pega e coloca no teu computador. Primeira coisa, é uma unidade que é externa ao hardware no qual você trabalha, aos componentes do computador. Externo, pegou e colocou. Ok, aí você tem acesso. Show. Ou seja, primeiro detalhe, você precisa da interação humana para poder conectar ou desconectar essa mídia. Você precisa pegar o pendrive de pizza e colocar no teu computador. Ok. Isso está caracterizando aí o armazenamento offline, nesse sentido. E ele é usado primordialmente para você poder transferir informação. E essa informação, ela fica guardada, sim, no armazenamento offline, mas quando você pega e desconecta, você não consegue mais acessar. Isso tem um lado importante, e é por isso que, normalmente e historicamente, e é isso mesmo, gente, é isso mesmo. Para que serve uma pendrive? Backup. Pendrive, ou não, eu quero trabalhar dentro de uma pendrive. E eu sei que a galera já fez isso. Tá? De chegar, estou num computador que não é meu, lá no fundão. Caraca, vou pegar, botar na pendrive e vou trabalhar na informação que está, sei lá, num arquivo que está dentro da minha pendrive. A chance de dar problema é tão alta, mas tão alta. Vocês deram foi sorte. Vocês deram foi sorte. Porque não é a forma correta de se trabalhar. A melhor forma seria: eu tenho dado na pendrive, eu vou copiar aquele dado, colar no meu computador, trabalho no computador, trabalho no computador, trabalho no computador, acabei de trabalhar, copio aquela informação, colo na minha pendrive.
ou atualizo, tá, no pendrive. Isso daí vai te dar uma segurança completa, porque o dado ele vai ficar protegido. Se acontecer alguma coisa no seu computador, caramba, ele perdeu aquela informação e você tem o teu backup. Em contrapartida, a menos lógico, esqueci a minha pendrive na calça, tá? Lavei a calça. E olha que eu já fiz isso algumas vezes. E a pendrive continuou funcionando, tá? Aliás, funciona até hoje. E eu já deixei ele lavar acho que umas 4 ou 5 vezes. Mas se não tiver um meio externo, você desconectou do teu computador com segurança aquele pendrive, cara, tá tranquilo, tá ali. Tá? Dificilmente você vai perder, não tem mais energia elétrica passando no teu pendrive, então tá ali, tá tranquilo. Então, o armazenamento offline, ele tem, né, esse propósito muito forte do backup. E nesse sentido, acaba que ele interage, tá, com a biblioteca de dados da foto. Lógico, a gente acabou de ver aqui uma situação que o armazenamento terciário ele deu um upgrade, né, e aí ele tem um armazenamento terciário online. Tá? Mas esse da foto é offline. Dúvidas? Professor, eu tenho uma dúvida, se eu quero confirmar com você, então, se a minha lógica está certa. Por essa lógica do armazenamento offline, um HD externo, apesar da capacidade dele, seria um armazenamento offline, porque eu tenho que engatar ele no PC para poder usar o pedaço dele de memória. Isso mesmo. Isso mesmo. A gente está trabalhando, né, com uma área que tem uma evolução absolutamente rápida, né? E eu tenho certeza absoluta que essas definições aqui são de, sei lá, 30 anos atrás, talvez. 30 não, porque o pendrive ele veio depois. Mais 20 anos, pelo menos. E os próprios dispositivos eles vão evoluindo, né? Então, isso daí traz algumas características diferentes. E a definição acaba ficando mista. Mas faz parte. Tá? Em computação isso é direto. Direto. Acontece o tempo todo. Mais alguma coisa? Muito tranquilo. Obrigado. Foi eu? Beleza. Ok. Deixa eu ver agora. Vamos conversar agora sobre o processador. Então, a gente já falou sobre a memória. A memória é o local onde a informação vai ficar armazenada. E o que eu vou querer fazer com essa informação? Processar. Tá? É isso que eu quero. E o processador, ele, dentro dele, eu vou voltar para os slides, tá? Eu vou voltar lá para frente. Acho até que eu me confundi na hora. Tá vendo que na arquitetura básica a gente conversou sobre o controle? Tá? O controle na arquitetura, na visão da arquitetura, é o que vai fazer com que o processador execute informações, dados com uma determinada forma. É isso que o controle aqui está fazendo. Agora, dentro do processador, existe uma unidade de controle interna dele. Vamos lá. É uma coisa diferente. Tá? Beleza. Ok. Então, coisas diferentes. O processador é um circuito. Tá? É um circuito integrado e o grande objetivo dele é efetuar o que a gente vai chamar de instruções. Instruções, não, podem ser várias coisas. Por isso que eu estou tentando generalizar aqui. Instrução pode ser uma soma, pode ser uma subtração, operações aritméticas. Uma instrução pode ser pedir para o teu computador mostrar algo em tela, é uma instrução. Instrução é algo que eu queira
que o meu computador faça, que os meus componentes do computador façam. Beleza. E o que a unidade de controle faz? É quem vai direcionar. Processador, meu amigo, eu estou precisando que você faça esse tipo de instrução aqui. Que execute essa instrução aqui. Quem mandou a unidade de controle fazer isso? O controle lá na arquitetura. Tá? Ou seja, no processador eu tenho essa unidade que interage aí com o sistema operacional que vai mandar o processador fazer alguma coisa. Além disso, e eu já mostrei para vocês que chumbado ao processador, eu tenho aí uma quantidade de memória, tá? E dentro dele eu tenho o que a gente chama de unidade lógica e aritmética, que é justamente o local onde está armazenado o que é possível fazer em relação a o que é uma soma, o que é uma subtração para o computador, o que é, ou seja, quais são as operações de aritméticas, né? E as operações lógicas, as operações que eu vou lembrar a vocês, eu falei isso na aula passada no mercador de vinhos. O mercador de vinhos, ele quer fazer comparação. Ele quer comparar se um dado é igual ao outro, para ele poder tomar determinadas decisões. E isso está dentro da unidade lógica do processador. Beleza. Essa visão geral. Sim, não, talvez. Beleza? Vou pegar, então, vamos ampliar aqui. Tá? Bem, aqui na unidade lógica aritmética tem as operações aritméticas, tem operações associativas, que a gente vai ver muito mais a fundo na parte de programação, que é união de dados, tá? Avaliações de acordo com um dado sendo verdadeiro ou falso, ou outro dado sendo verdadeiro ou falso, e a gente vai aprender como isso daí se encaixa na parte de programação. Ou seja, na programação a gente está justamente mexendo, dizendo para a unidade de controle, que quem vai querer a sequência de operações que vão ser realizadas e como ele vai acessar as informações que estão na memória agora no processador para poder realizar as operações. Tá? E por fim, tá? Então olha o que eu já falei, hein? Já falei da unidade lógica e aritmética aqui. A unidade de controle, ela vai resgatar a sequência de instruções para o processador processar. Essa foi ótima, mas é isso mesmo, processador processar. E o registrador. O registrador, no fundo, é aquela memória que está chumbada junto do chip de processamento. Lembrando, é o topo da cadeia alimentar. Essa memória é a mais rápida que tem. E a gente chamou ela de memória cache. Quero ampliar um pouco mais isso. Por que existe essa memória cache? Por quê? Vamos lá. Eu vou fazer essa comparação aqui, essa sequência de memórias. Eu vou chegar aqui, olha. Esse daqui é o teu HD. Essa daqui é a tua memória RAM. E essas memóriazinhas aqui, todas elas estão associadas ao processador. Tá bom? O desenho, na realidade, tinha que estar aqui, tá? Não sei nem por que não está. Porque memória cache está associada ao processador, mas essas aqui estão associadas ao processador. O que vai acontecer? Vocês já viram o tamanho da instalação? Tá, vou pegar coisas maiores. De um jogo de computador. Quanto ocupa aí um jogo sinistro hoje? Olha lá, me diz aí quanto. 120 GB. 120. Sinistro, né? Sinistro. Você tem memória RAM de 120 GB? Cara, até tem. Só que aí é uma grana boa. Ou seja, para o computador funcionar, eu tenho algo
que no meu HD está instalado ocupa espaço pra caramba. Mas quem disse que para funcionar eu preciso disso tudo? E, de fato, esse jogo tem informação que está ali, tanto que hoje em dia os jogos têm telas de processamento, né, os loading, que demoram pra caramba, né? Por quê? Porque justamente o teu sistema todo buscando aquela informação que ainda não tinha sido carregada aqui na memória RAM para poder fazer todo o processamento. Por isso que demora. Então, o que acontece? Você foi lá e deu 2 cliques no teu jogo. Para ele funcionar o basicão, ele não precisa de toda aquela informação que está aqui. Ele precisa de uma determinada informação, que para os jogos atuais é bastante coisa. Tá? Então vamos dizer o seguinte, olha, vamos imaginar que para um jogo sinistrão, ele precisou, olha só, não sei se vocês estão vendo a mãozinha, tá? Vocês estão vendo a mãozinha? Sim, não, talvez. Sim. Tá bom. Imagina que ele precisou dessa parcela quase toda aqui, olha, de memória, para poder funcionar o programa que você pediu para abrir, no caso, esse jogo sinistro. Tá? Ok. E aí o teu jogo está lá rodando. Tá? E aí o que acontece no jogo? Pô, o jogo, toda hora tu mexe no mouse, a câmera muda de lugar e tal, tudo isso daí, tudo isso é processamento. Só que, o que vai acontecer? Eu sei que esse nível de hierarquia não é tão rápido, né? A velocidade, a troca de informação não é tão rápida. Esse cara é rápido, mas não é o suficiente, tão rápido assim, para que, no momento em que você mexer o mouse, a tela consiga acompanhar. Ou seja, eu preciso de uma memória só para mexer tela no computador, tá? Lá no teu mouse, tá? Só para isso, talvez eu precise dessa informação em um nível que tem uma velocidade boa, tá? Porque o que eu faço? Dentro de toda essa memória zona que tem aqui, eu vou pegar a parcela do programa específica de mexer o mouse, mexer a tela, e trazer para cá, para essa memória cache. Por quê? Porque a gente já falou, memória cache é muito mais rápido do que memória RAM. E aí talvez eu consiga fazer isso. E essa é a logística. Essa é a ideia. Então o que vai acabar acontecendo? Desse programa todo eu trouxe a informação de mexer tela para cá. Mas talvez dessa informação aqui, talvez eu não precise levar tudo ainda para o processador. Talvez eu consiga trazer para essa memória cache aqui, que não tem tanta capacidade de memória quanto a memória RAM. Talvez eu não precise usar tudo, então eu vou pegar uma parcela dela, que é a microparcela, mexer o mouse para cá, microparcela dessa daqui para cá, e eu trago o essencial para rodar aquele meu jogo para o registro. Por quê? Caraca, o registro é muito sinistro. O registro mexer o mouse, o cara vai aparecer na tela, porque é muito rápido essa parada. E esse é o motivo pelo qual eu tenho os níveis de memória dentro do meu computador. Eu gostaria de saber se ficou claro isso. Ficou claro. Beleza? Ok. Professor, qual é a velocidade do registro? A velocidade do registro, cara, está associado com a frequência do processador. Tá? Então, eu vou te dizer que eu não sei, porque depende de cada um dos tipos de processador. O que vai acontecer mais para frente? Tá? Mais para frente, eu vou acessar com vocês site de venda de processador. E aí eu vou mostrar para vocês, não sei se vocês chegaram a reparar, mas além da frequência de processamento, que é justamente a informação que é trocada aqui, né, para processar a informação, vocês vão ter informação no processador de cache. Quanto de cache tem. Que é justamente quanto maior a cache,
mais memória de maior velocidade você vai ter. E aí você vai conseguir fazer essa brincadeira melhor. Muito provável que você tenha uma informação boa. Uma troca de informação melhor e uma performance, em geral, melhor do seu computador. Para computação científica, por que isso daqui é importante para mim? Porque quando você faz uma programação de altíssimo nível, você pode chegar e dizer, na programação, essa informação, eu sei que eu vou usar ela muito, eu sei que ela é super, hiper importante. Talvez seja a informação do meu método numérico para a solução de um sistema não linear. Eu vou trazer e eu vou forçar a barra. Eu vou mandar o meu programa mandar a informação, o máximo de informação para cá ou para cá. Para que eu consiga fazer isso com uma velocidade, a melhor velocidade possível. E aí, depois que fez a informação, o resultado vem para cá, para vir para a memória RAM, para me mostrar na tela. Foi? Todo mundo sacou o grau de importância da logística desses níveis de memória? Sim, sim. Beleza. Sim. Professor, Diga. você vai falar de cluster? Deixa eu ver aqui. Sim. Bom. Valeu. Deixa eu ver se eu vou falar hoje. Talvez. Eu acho melhor não. Eu acho que vai sobrar isso. Que tá aqui logo do lado. Logo depois, tá? Deixa eu tentar matar essa parada. Ok. O processador, hoje em dia, é 64 bits. Tá? E o que significa, né? Esse negócio, não, processador 32 bits, 64 bits. Na verdade, bits é uma medida de informação, tá? 0 ou 1. E isso daí indica quanto maior vai ser a capacidade, não é a velocidade, a capacidade de processar informação. Então, computadores de 64 bits, eles têm essa vantagem. Tanto que, para você ver, aqui, olha, sistemas de 32 bits, eles só conseguem, se você espetar no teu computador, pentes de memória RAM, ele só consegue identificar 4 GB. Não consegue passar disso. Se você instalar, sei lá, mais memória, ele não vai ver, ele não vai conseguir ver. 64 bits pode ir até 162 GB de RAM. Então, consegue entender mais informação. Uma linha de aceleração de cálculos é trabalhar hoje em dia, e hoje a grande maioria dos processadores é assim, são os processadores multicore. Ou seja, ao invés de ele ter uma única unidade de processamento, ele pode ter 2 ou mais. Então, com isso, sei lá, enquanto você abre o Word, tá, ele está lá processando aquilo, você abre o Spotify. Você vai ver que não tem perda de eficiência. Por quê? Enquanto a gente chama de core isso daqui, tá? Uma dessas unidades de processamento está abrindo o Word, a outra está abrindo o Spotify. Então, você consegue, fazer várias instruções executadas ao mesmo tempo. Isso traz uma vantagem de processamento fantástica. E isso abre uma linha de execução de programas em paralelo. E essa é a tendência atual do mercado. Tanto que, na computação de alto desempenho, e computação de alto desempenho é High Performance Computing, é justamente quais são as práticas que um programador pode aplicar de modo a trabalhar com os processadores agora, né, da forma mais eficiente possível para resolver problemas científicos. No caso aqui de engenharia, também de negócios, tudo aquilo que tem um grande valor agregado. Ok, mas como eu consigo fazer isso? A primeira coisa é o uso do hardware,
de uma maneira inteligente. Ou seja, entender como os componentes eles estão integrados. Como o processamento ele se interfere com o armazenamento, isso a gente já conversou. Eu já falei para vocês da memória RAM, da memória cache. Mas agora, eu tenho que pensar também da comunicação em rede. Por quê? Porque eu posso trabalhar com um único computador, com vários cores, mas eu posso pensar em como integrar diferentes computadores também. E eles vão estar interligados em rede. Então, essa é a ideia. Então, para fazer isso, eu tenho uma programação que é dedicada, são uma programação, na realidade, específica para programação em paralelo. Inclusive, existe um paralelismo, né, que utiliza as placas gráficas. Ao invés de ser o processamento, né, via processador, é o processador gráfico, que é muito eficiente. Tá? Eles se desenvolveram loucamente por quê? Porque quem joga, paga. Então, acabou que a indústria, né, de jogos financiou o desenvolvimento das GPUs e hoje elas podem, inclusive, ser usadas para a computação científica. O que eu mostro para vocês aqui, cada prateleira dessa daqui é um computador com vários cores. Cada prateleira dessa daqui está interligada em rede com a de cima e com todas elas. E um dos objetivos é justamente fazer o processamento em conjunto de um único problema. Aqui a gente está falando do IBM Blue Gene, é um dos computadores mais sinistros do mundo, 164 mil cores de processamento. E esse daqui, nesse ano, é um único core, é uma única bandejinha do Fugaku, que é o computador mais rápido do mundo. E isso encerra a aula de hoje. Eu tenho um aviso. Eu vou seguir, na aula que vem, devido à recomendação do UFRJ, eu vou seguir a recomendação de não dar a aula síncrona. O que eu vou fazer é preparar material assíncrono e eu vou deixar disponível. Tá bom? Então, Beleza. Podem esperar que vai ter material assíncrono aí para vocês poderem assistir, talvez até mais do que o tempo de aula, mas aí eu deixo lá para depois. Tá bom? Beleza. Professor, Diga. Eu teve outra aula Na segunda. na segunda, né? Eu não consegui assistir. Uhum. A síncrona é pelo AVA? Não, síncrona é essa que você está agora. Não, assíncrona. Perdão. A assíncrona, o que vai acontecer? Você vai poder acessar via o canal do YouTube, tá? Porque toda a aula vai para lá. E no AVA você vai ter o acesso. Eu não cheguei a colocar lá o link, tá? Mas pelo AVA, na primeira apresentação, você vai ter a palavra-chave, né, do canal do YouTube, onde as aulas vão ser colocadas, e vai poder acompanhar, então, né? Todo vídeo que aparecer lá, você vai poder ver. E lista de exercício, prazo, submissão de lista de exercício, tudo pelo AVA. Beleza. Beleza? A chave de inscrição está no canal, é isso? A chave de inscrição vai entrar no chat agora. Obrigado, valeu. Tá bom? Aí você consegue se inscrever lá, tranquilo, acessa os slides da primeira aula. Quer dizer, assiste a primeira aula, tá lá no YouTube. Tá? Procura por isso aqui, ó. Não, perdão. Isso aqui. Aí você procura lá no YouTube, vai estar no canal, se inscreve, dê o teu like. Né? Pode deixar. Beleza? Beleza. Pessoal, um bom feriadão aí para vocês. Na verdade, eu ainda estou aberto a perguntas, caso vocês tenham, apesar de ter avançado a hora. Quem quiser pode sair fora, tá? Vocês têm mais compromisso aí. Eu peço perdão por ter passado,
o tempo, eu só não queria ter interrompido aquele assunto, porque, pô, eu ia entrar em outro tema, né? Então, beleza? Sim, o Thiago está perguntando aqui se o bus, né, é o barramento. É isso mesmo. Hoje em dia a gente não está mais tanto assim, não, tá? O bus é mais antigo, tá? Mas, enfim, é isso mesmo. O bus é a forma como a gente consegue conectar as informações dentro do computador, né? Memory bus. Professor, o que seria os flop? Perdão, disk flop? É isso? Você perguntou? Isso, flop, Tá. flop em geral como a capacidade de processamento, eu acho. Eu tô vendo aqui o computador que você falou, o Fugaku, ele tem um hexaflop. Eu queria saber o que tá. Saquei. Tá bom. É porque você falou disk flop, tá? Disk flop é o disquete. Tá? Só para esclarecer isso. O que é flop? Flop é Floating Point Operations per second. Tá? Flop significa, então, o que é floating point? Floating point é conta com números reais. Então, o que o cara está fazendo? Ele está verificando o número de contas que ele consegue fazer por segundo. Sacou? Sim, saquei. Tá, então isso daí é uma forma de mensurar o quão rápido aquele cara tá. Em especial, esse computador ele é para computação de alto desempenho, né? Então, justamente por ser computação de alto desempenho, um númerozinho mágico que o pessoal usa é o número de flops, para poder mensurar o quão rápido o computador tá. Foi? Beleza? Sim, valeu. Mais alguém? Alguma coisa? Professor? Oi. Não tem a ver com conteúdo. É mais uma questão de que eu entrei agora pelo período de alteração. Eu e um amigo meu, na verdade, né? E até pediu para perguntar também. Porque a minha inscrição deu normal no período de alteração e ele foi... a dele não. Eu queria saber como está funcionando esse negócio de se vai ter vaga, se não vai ter. Porque esse Siga tá meio doido, né? Siga não. Eu vou parar a gravação, tá? Eu acho que não tem mais nada aqui de técnico.